Meus irmãos, mais uma vez eu desejo saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um imenso prazer estarmos juntos nessa noite para adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Deixa a criançada aí passando pelo gargalo. Isso é bênção, graças a Deus por isso. Quero mais uma vez registrar os parabéns a todas as mulheres da nossa igreja, as mulheres que nos visitam, aquelas que estão nos acompanhando à distância. Ontem é o dia que lembra-se, o Dia Internacional da Mulher, e nós louvamos a Deus pelas suas vidas, que Deus continue a abençoá-las em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 9, iremos ler do verso 23 até o verso de número 28. Nós estamos numa série de exposições na carta aos Hebreus. Se você desejar conferir as ministrações dos capítulos anteriores, é só visitar o YouTube da nossa igreja, o Spotify também, os sermões estão lá à sua disposição. Hebreus capítulo 9, do verso 23 ao verso 28, conforme você achar o texto. Se você tiver condições, eu lhe convido a se pôr de pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9, do verso 23 ao verso 28. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecera a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Que Deus nos abençoe com a sua gloriosa palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Até aqui nós louvamos o seu nome. Sem dúvida alguma nós temos recebido do Senhor através dos louvores. Temos orado e colocado nossas vidas diante de ti. Porções da tua palavra já foram lidas, à semelhança desta que está ao alcance dos nossos olhos. E a razão de estarmos aqui nessa noite é porque cremos que o Senhor fala através da sua palavra. Então nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, tu que sonda mentes e corações, que esquadrinha os nossos passos, que penetra as profundezas de nossa alma. Nesta noite, Senhor, fala conosco pelo poder do teu santo nome. Traz consolo, traz refrigério, traz edificação às nossas vidas. Senhor, se for preciso, nos corrija, nos exorte, nos repreenda, mas não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma maneira como nós chegamos aqui. E se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, ao nos ouvir posteriormente, houver alguém, Senhor, que ainda não encontrou em teu Filho o verdadeiro sentido da vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, pelo poder da ação do teu Espírito, segundo a tua palavra.
É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O sacrifício perfeito e a esperança final. Chegamos ao fim do 9º capítulo da carta escrita aos Hebreus. Este capítulo precioso, dividido em 3 perícopes ou 3 sessões. No início do capítulo 9, o autor sagrado falou-nos sobre os rituais realizados no antigo templo de Jerusalém. Descreveu-nos a mobília que estava presente naquele santuário e de como essa mobília apontava como uma sombra para uma realidade superior que é encontrada em Jesus Cristo. Cada elemento simbolizava e significava os elementos graciosos que nós identificamos no próprio Deus. Na segunda parte do capítulo, o autor sagrado mostrou-nos que todos os ritos e os sacrifícios e aquilo que era feito dentro do templo não gozava de perfeição. Haja vista, homens imperfeitos ofereciam sacrifícios imperfeitos, incapazes de satisfazer a justa ira de Deus. Sem derramamento de sangue, ele conclui a segunda parte, simplesmente não existe remissão de pecados. Chegamos ao final do 9º capítulo. E antes de avançar para o enredo que encaminha-se ao fim da carta, o autor bíblico nessa noite quer mostrar-nos mais uma vez como quem fecha um profundo raciocínio de algo que está inerente à pessoa de Jesus, mas também se correlaciona com um ambiente de culto, de serviço ao Senhor. Ele agora deseja mostrar-nos novamente o sacrifício de Cristo, mas já não preocupado em descrever a mobília do templo e a insignificância do derramamento de sangue, mas agora ele deseja nos fazer entender que esse sacrifício de Cristo, ele goza de uma perfeição que os outros não tinham. Ele carrega consigo uma plenitude que todos os outros jamais alcançaram. Ele de fato é eficaz e ele tem uma duração que é eterna. Esse bendito sacrifício de Cristo é perfeito, pois a sua perfeição está inerente ao próprio ato realizado por Ele, ao dar a própria vida, derramar o próprio sangue para salvar pecadores em todos os tempos. Mas não somente isso, o sacrifício perfeito de Cristo irá nos trazer uma garantia, uma segurança inefável de uma esperança final, que se avizinha no tempo, que se projeta no futuro e com a qual nós podemos viver ansiosamente aguardando-a, pois certo estamos de que o sacrifício de Cristo nos dará o direito de viver eternamente ao lado de Deus. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 9, dos versos 23 até o verso 28, e eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de entendermos a perfeição do sacrifício de Cristo e a esperança final que Ele nos oferece. A primeira realidade que o texto me apresenta é que o sacrifício de Cristo é superior a todos os outros sacrifícios. Veja o que está escrito nos versos 23 e 24. Era necessário, portanto, diz ele, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele agora faz com que as pessoas imaginem a seguinte realidade: tudo que existia dentro do templo não foi colocado ali de forma aleatória. Cada elemento que era encontrado no interior do templo possuía um significado, e ele mesmo já nos mostrou isso. Cada objeto presente no culto ao Senhor tinha um sentido. Os ritos, os passos, toda a perfeição e a exigência da lei para que tudo fosse observado nos mínimos detalhes tinha um propósito. Mas essas coisas não passavam de figuras, de símbolos que representavam elementos superiores que estavam nos céus. Contudo, os sacerdotes não podiam adentrar a presença plena de Deus. Eles precisavam de mecanismos que intermediassem essa relação. A coisa mais próxima que eles tinham desse contato direto com Deus era um local restrito chamado de lugar santíssimo, onde havia um objeto santo chamado Arca da Aliança.
e dentro dela tábuas santas entregues a Moisés pelo próprio Deus. Lembre-se, havia o bordão de Arão, havia uma porção pequena do maná, e todas aquelas coisas ali colocadas eram o máximo que eles conseguiam acessar daquilo que seria a presença inaudita de Deus. Essas coisas também precisavam de purificação, pois aonde o pecador coloca a planta dos seus pés, ele macula todo o ambiente com o seu pecado. E tal coisa é simplesmente insuportável aos olhos de Deus. As Escrituras dizem que Deus não suporta o pecado, Deus não tolera o pecado, Deus não admite o pecado. E a única forma de estarmos diante de Deus e não sermos consumidos por causa do nosso próprio pecado é se nós estivermos puros aos olhos dele. Mas essa purificação só é alcançada por meio do derramamento de sangue. O texto então nos diz que os ministros do templo faziam isso na terra, mas Jesus, ele fez isso no céu. Jesus não entrou no lugar santíssimo do santuário de Jerusalém. Jesus adentrou a presença eterna do próprio Pai. Jesus não trouxe justiça apenas pelo derramar de sangue nessa terra. Jesus traz justiça que ecoa por toda a eternidade. E os anais mais profundos das celestiais realidades são alcançados pela justiça alcançada no sangue de Jesus Cristo. Coisas que nós somos simplesmente incapazes de discernir, uma realidade que nos é simplesmente distante em nossa compreensão, já que somos criaturas finitas, transitórias e extremamente deficientes. Uma realidade superior que foi colocada por Cristo e apresentada por Cristo na própria presença de Deus. E é por isso que ele diz: Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, ele entrou no céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Aonde está Jesus nesse exato momento? Nós vamos celebrar a Santa Ceia, sacramento precioso da igreja. Mas nós não vamos sacrificar Jesus aqui hoje novamente. Nós não vamos matá-lo novamente, simplesmente porque não é necessário. E por quais razões não é necessário? Porque ele morreu uma única vez. Ele ressuscitou uma única vez, ele nos salvou uma única vez, e ele voltará para nos buscar uma única vez. Entende? Nós simplesmente não sentimos a necessidade de reproduzir algum sacrifício por um simples fato: o sacrifício de Cristo é perfeito. E aí ele vai continuar o seu raciocínio, ele vai reproduzir o seu pensamento em plena concordância com o que está escrito lá no livro da lei. Lá em Levítico, no capítulo 16, dos versos 30 até o verso 33, lá está escrito assim: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também o fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. O livro de Levítico está descrevendo um dia solene na vida do povo de Israel. Era o dia da purificação. E era nesse dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifícios, a fim de encontrar o perdão para toda a nação. Essa cerimônia só acontecia uma vez ao ano. E apenas uma vez ao ano o sumo sacerdote entraria no lugar santo para realizar aqueles sacrifícios, derramar aquele sangue, pedindo a purificação para a nação, pedindo a purificação para o templo, pedindo a purificação para os objetos sagrados e pedindo purificação para si mesmo. Só que quando passava um ano, ele tinha que fazer isso de novo. E as pessoas comuns que iam aos cultos comuns, realizados diuturnamente lá no templo de Jerusalém, ofereciam sacrifícios constantemente. Mas elas precisavam repetir os sacrifícios. E por que elas tinham que repetir o sacrifício? Porque ele simplesmente era imperfeito. Quando você resolve praticar alguma atividade, desenvolver alguma coisa,
Geralmente você precisa repetir isso muitas e muitas vezes, até você chegar na perfeição daquilo que você quer. Você simplesmente não acerta na primeira. Você precisa repetir e repetir e repetir e repetir, porque a sua atitude, a sua ação é imperfeita. O sacrifício do templo era imperfeito, e era por isso que ele tinha que ser repetido. E ele tinha que ser feito todas as vezes, novamente e novamente, porque eles derramavam sangue, mas eles voltavam a pecar, então tinha que derramar sangue de novo. Ele ia, oferecia o sacrifício por toda a nação, mas a nação pecava novamente, então tem que derramar sangue de novo. Esse sacrifício é imperfeito. Esse sacrifício, ele não atinge o padrão de excelência que nós necessitamos. Então o que é que o autor de Hebreus está propondo à igreja de Jerusalém? E o Espírito Santo está propondo a nós a segunda verdade desse texto: Cristo se sacrificou. Cristo não foi sacrificado. Cristo não foi morto contra a sua vontade. Cristo não foi obrigado a fazer absolutamente nada. Cristo liberalmente deu a sua vida para nos resgatar da condenação. Então o texto nos leva a essa segunda realidade de que Cristo se sacrifica, mas se sacrifica uma única vez, e os seus efeitos são para sempre. Olha o que está escrito nos versos 25 a 26. E nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas. Quem está dizendo? É Cristo. Quem está dizendo? É Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é a minha teologia que está dizendo, não é a minha doutrina que está dizendo, é o Espírito Santo na palavra inerrante que está dizendo. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ele leva o sangue de quem? Dos animais. Ele leva o sangue do touro, ele leva o sangue do cordeiro, ele leva o sangue que não é dele. Jesus não faz isso, Jesus leva o próprio sangue. Jesus não derrama o sangue de touros, de bodes e de ovelhas. Jesus derrama o seu próprio sangue. Jesus derrama seu próprio sangue. Aí ele diz no verso 26, ora, nesse caso, se nós tivéssemos que sacrificar Jesus todas as vezes, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Desde onde? A fundação do mundo. Porque desde a fundação do mundo, na origem da desobediência primária, os homens pecam e pecam e pecam e pecam e vão pecar até o último dia em que existirem nessa terra. Então a gente tem que sacrificar Jesus muitas vezes, porque antes dele as pessoas pecavam, e depois dele as pessoas continuam pecando. Aí ele mesmo diz, agora porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A verdade do verso 26 é uma verdade que tem uma aplicação para os dias de Cristo, mas se transporta para os nossos dias atuais e alcança o futuro por vir. A obra de Jesus Cristo limpa o mundo do pecado. Jesus aniquila o poder do pecado. Jesus destrói o domínio do pecado. Jesus arruína de uma vez por todas os efeitos maléficos do pecado sobre a vida daqueles que confiam nele como seu único e suficiente Salvador. Entende isso? Ele está nos mostrando que o sacrifício de Jesus foi uma vez só uma vez, e ele não vai ficar sendo sacrificado dia após dia, semana após semana, mês após mês. Não. Nós estamos no tempo de Quaresma, nos preparando para a semana que chamamos de Santa, para nos encontrarmos novamente no Calvário. Só que a gente não vai sacrificar Jesus de novo, porque simplesmente não é necessário. E Lutero dizia que se assim o fosse, isso seria uma abominação aos olhos de Deus. Porque se eu afirmo que Jesus precisa ser sacrificado de novo, eu estou dizendo que o que ele fez foi imperfeito. Se eu digo que Jesus precisa ser sacrificado novamente para perdão dos meus pecados, eu estou dizendo que o sacrifício que ele fez não atendeu todas as exigências de Deus. E se o sacrifício de Cristo não foi pleno e perfeito para satisfazer as exigências de Deus, então nós estamos perdidos.
nós não temos futuro, nós não temos esperança, nós não temos segurança. Se o sacrifício de Cristo não foi capaz de liquidar de uma vez por todas o poder do pecado sobre a minha vida, e eu preciso novamente sacrificá-lo, então eu estou sentenciado à destruição. Porque simplesmente eu não posso, e eu não tenho condições de fazer isso. A Escritura então me ensina que eu devo confiar na perfeição do sacrifício de Jesus. Mas por que isso é importante? Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, lá no verso 2, ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Lá em Tito capítulo 2 verso 14, Paulo também diz: ao qual a si mesmo se deu por nós, para a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente. Jesus morreu por quem? Jesus não morreu para salvar a humanidade inteira. Eita, agora a ladeira vai começar a subir. Como não? Claro que não. Porque se todo mundo fosse se salvar no fim das contas, para que Deus criou o inferno? Então o inferno seria uma repartição pública do Detran que não funciona. Se bem que às vezes quando eu vou lá eu tenho a sensação que aquilo é um estágio para o inferno. Então não é todo mundo que vai para o céu. Não é todo mundo que vai se salvar. Não é todo mundo que vai para a glória. Então quem é que vai para a glória, pastor? Aquele que está ao alcance do glorioso sacrifício de Cristo. E quem é aquele que está ao alcance do glorioso sacrifício de Cristo? Aqueles que de antemão predestinou. A palavra que está lá é essa: predestinou. E escolheu. Escolheu com base no quê? Na sua soberana vontade. E ele não escolheu com base em presciência nenhuma. Ele não escolheu você porque ele sabia que você ia crer. Não. Ele escolheu você e com mão poderosa ele arrancou você das trevas e lhe transportou para o reino do seu amor e fez de você um crente. Porque se fosse por você mesmo, você não ia não. Eu não ia. Eu sou crente porque você é nada, rapaz. Você é nada. Você é terrível. Mas por que você é crente? Porque Deus resgatou você com a mão poderosa dele. E é isso que nós chamamos de chamada eficaz. O que é uma chamada eficaz? Não é feito aquele menino teimoso que você chama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e o infeliz finge que não está ouvindo. Deus não. Quando Deus diz: fulano, seus ouvidos se destamparam, seu coração de pedra virou um coração de carne, sua alma que estava morta estremeceu de vida, e você, sem poder resistir, foi ao encontro de Cristo e o declarou como soberano da sua alma. Isso é chamada eficaz. Aí o autor de Hebreus está dizendo que ele morreu, Paulo está concordando com ele, para salvar e purificar um povo exclusivamente seu, um povo que pertence a ele, um povo que é dele, um povo que está debaixo da perfeita obra que ele fez. Então os meus sacrifícios, eles simplesmente são nulos, eles são desnecessários, porque eles não têm finalidade, eles são imperfeitos, né? Tem tanta gente que se apega a uma religiosidade vazia e quer viver uma vida ascética, sabe? Uma vida ascética, né? Eu vou durante um determinado período, eu vou fazer algo que é para poder me santificar, né? Eu vou raspar minha cabeça e vou fazer o voto de Paulo, que é para eu ser mais santo. Ou eu vou jejuar, eu vou fazer um jejum aí, né? Toda sexta-feira eu vou jejuar, que é para poder eu me santificar mais. Não tem a ver com isso. Não é isso. Não é essa a proposta do céu. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito.
E sendo perfeito, ele anula por completo toda e qualquer necessidade de um novo sacrifício. É por isso que a gente não vai matar Jesus novamente. É por isso que a gente não vai se autoflagelar em sacrifícios físicos para tentar encontrar justificação. A gente confia no sacrifício de Jesus. Certa vez Lutero, quando fez a sua primeira visita a Roma, para participar de uma reunião em que a sua ordem, a ordem dos agostinianos, debatia sobre um princípio teológico, e a questão foi parar nas mãos do pontífice, e ele vai representando a sua congregação, e é a primeira vez que ele chega em Roma. E diz a sua biografia, quando ele chega em Roma, e ele avista a cidade de Roma, ele cai de joelhos, e ele faz uma oração entusiasmado, dizendo: bendita seja a cidade santa, esse lugar glorioso. Mas as boas impressões de Lutero só duraram até ele cruzar o portão da cidade. E quando ele entra na cidade, e ele começa a ver uma prática exagerada de idolatria, ele diz na sua biografia que conseguiu contar em uma única tarde 23 cabeças de João Batista. Lutero encontrou em Roma 23 cabeças que diziam ser de João Batista. Haja cabeça. Ele começa a ter uma convulsão consigo mesmo. Veja, eu não estou aqui discutindo a sinceridade da fé de ninguém. Eu respeito a fé das pessoas. Eu admiro a devoção das pessoas. Mas quando eu olho para essas coisas, eu olho para a Escritura, meu coração é invadido por paz. Porque Deus me diz: tu não precisa mais dessas coisas. O meu sacrifício é perfeito e é suficiente sobre a sua vida. E é isso que traz alegria ao meu coração. Entende? Porque eu vou pecar. Quem é que já pecou hoje? Meu Deus, sou eu. Nossa, sou eu, pequei. Eu estou diante de uma multidão de santos. Se eu abrir os olhos espirituais, eu vou ver as areolas douradas na cabeça de vocês. Você pecou hoje. E apenas esse pecado que você cometeu hoje é mais do que suficiente para lhe condenar a eternidade inteira no fogo do inferno. Quantos pecados Adão cometeu para Deus expulsar ele do paraíso? Só um. Apenas um. Então eu vou pecar. Você vai pecar. Nós vamos pecar. Pecamos por palavras, pensamentos e ações. E o que é que a gente pode fazer para vencer a força do pecado? Somos fracos, somos limitados. Nós só podemos confiar que o sangue de Cristo e o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha justificação. Aí eu confesso o meu pecado, eu abandono o meu pecado, e eu agora vou experimentar a graça de Deus. Essa maravilhosa graça. Essa doce e preciosa graça, essa incomparável e genuína graça, essa doce e extraordinária graça. Mas o autor sagrado, ele não para aí. Se esse sacrifício, se essa maravilhosa obra, ela é superior a todas as outras, se essa obra, ela é única e duradoura para todos sempre, essa obra, este sacrifício, me traz uma seguridade, uma segurança. Aquilo que os homens mais anseiam em toda a sua vida. O que as pessoas mais procuram? Certa vez fizeram uma pesquisa, e a resposta para 95%, o anseio de todas as pessoas é ter estabilidade. Não é isso que todo mundo quer? Todo mundo quer estabilidade. Não é assim? Ninguém gosta de imprevisibilidade. Ninguém gosta de viver na montanha russa, subindo e descendo. Não, nós queremos estabilidade. Só que nessa terra é difícil ter estabilidade. Mas olha que coisa extraordinária. O sacrifício de Cristo me dá estabilidade espiritual. Como assim? O sacrifício de Cristo, ele me dá garantias indiscutíveis de que eu me encontrarei com o Senhor. Olha o que ele diz aí no verso 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? Você vai morrer quantas vezes? Hein?
Só uma. Quem tem esperança de voltar? Está perdido. Você está perdido. Porque você não vai voltar. Você só vai morrer uma vez. Você só tem uma vida. E um dia você vai morrer. Entende? Aí o Snoop dizia, mas em todos os outros nós vamos viver. Aí a confissão de Westminster melhoraria. Todos os outros nós vamos viver. Viver para a glória de Deus. Você vai morrer. Aí o autor sagrado está estabelecendo um princípio que é basilar na doutrina da fé cristã. Você vai morrer. Mas você só vai morrer uma vez. E depois da sua morte, você vai se deparar com o juízo da sua alma. O juízo eterno. E depois da morte, não existem mecanismos ao nosso alcance que possam mudar a nossa realidade espiritual. Quem está dizendo isso é a Escritura, não sou eu. Vamos voltar para Lutero mais uma vez. Nessa mesma visita que ele faz a Roma, ele entra numa fila bem grande. E havia um ministro da igreja romana. E aí a informação era simples. Você preenche aqui essa folha com o nome do seu ente querido, que já partiu, e você coloca a moedinha no cofre. Quando ela bater no fundo do cofre, aquela alma que está em sofrimento vai receber alívio eterno. E Lutero fazia isso. Mas depois, no fim do dia, o seu coração é lembrado por uma verdade que está escrita na carta aos Romanos, que está escrita no livro também de Abacuque. E a verdade é: o justo viverá pela fé. E a justificação é pela fé. Entende? Você só vai morrer uma única vez. E depois que você morrer, não existem orações que mudem a sua realidade. Depois que você morrer, não existem cultos que mudem o seu destino eterno. Depois que você morrer, não existe nada que eu possa fazer por você. E ninguém que você conheça possa fazer. Se você confiar nessas coisas, você está em grande perigo. É muito melhor nós confiarmos que o sacrifício de Cristo me traz segurança eterna. Nós vamos morrer. E vai morrer uma só vez. Crente, cristão, bíblico, de qualquer tradição, não crê em reencarnação. Amém? Você não vai reencarnar. Uma vez uma senhora chegou para mim, muito bacana ela. Pastor, eu tenho dúvidas, eu acho que eu vou reencarnar. Eu disse, é mesmo? Eu disse, mas a senhora vai reencarnar dentro de que filosofia? Ela, como assim? Eu disse, porque os kardecistas dizem que você vai reencarnar depois de um certo tempo, para você purgar os seus pecados e você se livrar das suas pendências para atingir um nível de excelência. Mas os hindus, a senhora já falou sobre os hindus? Ela disse, não sei quem é. Eu disse, os hindus eles são mais ecléticos, é mais animada a reencarnação hindu. Por quê, pastor? Porque eles creem que vão reencarnar, mas dependendo da vida que eles tiveram, eles vão reencarnar num animal nobre, uma leoa, uma tigresa, uma águia sul-americana. Mas se a senhora tiver uma vida meio desmantelada, a senhora reencarna num ser desprezível, como uma barata, um percevejo, uma minhoca. Aí ela botou a mão no queixo, e agora? Eu falei, eu acho que a senhora reencarna numa barata. Mas por quê? Porque fica mais fácil. E tomara que na sua reencarnação na barata, a senhora passe na minha sala, porque eu vou matar logo, a senhora já vai se embora logo. Cristão não crê em reencarnação. Depois da morte, segue-se o juízo. As pessoas que estão do outro lado da eternidade, elas não têm nenhuma possibilidade de vir até aqui. E quem diz isso? Jesus, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Lembra? Morre o rico e morre Lázaro. Aí o texto diz, Lázaro vai para o seio de Abraão, aguardar o dia da ressurreição. E o rico vai para o inferno. Mas ele não vai para o inferno porque ele é rico, não. Né? Tem gente que acha que Deus odeia os ricos. Não, Deus gosta dos ricos fiéis. Os infiéis vai para o inferno mesmo. Aí o que acontece? Aí o rico foi para o inferno.
Aí diz o texto, Jesus é quem diz, está lá em Lucas 16, confira depois. Lázaro está lá descansando, e o rico está em tormento, e ele vê Abraão, a figura do Senhor, lá em cima. Aí ele pede, pega a ponta do dedo, molha na água e toca nos meus lábios. E Abraão diz, olha, infelizmente não é possível, porque existe um grande abismo entre onde eu estou e onde você está. Ninguém que está aqui no céu pode ir até aí, e ninguém que está aí pode vir até aqui. A exceção é a pastora Nadir, que já foi no inferno 10 vezes. E do inferno ela subiu para o céu. Por isso que ela está, né? Meu irmão, quando você vê, eu vou dar um testemunho. O Senhor me arrebatou, eu fui ao inferno. Desliga lá, desliga. É furada, desliga. Aí Abraão diz, eu não posso. Ninguém que está aqui, passa para aí. Ninguém que está aí, passa para cá. Aí ele diz, então deixa eu voltar lá em casa. Porque os meus irmãos, eles levam uma vida também pecaminosa. Deixa eu ir lá para dizer a eles, para falar com eles, para alertá-los que o inferno é real. E ele diz, simplesmente não é possível. Eles têm a lei, eles têm os profetas, eles ouçam a voz do Senhor sendo proclamada a eles. Você, para lá não volta mais não. Então, meu irmão, se um dia algum defunto aparecer perto de você, é o diabo disfarçado. Respira fundo, você vai sentir a catinga do enxofre. Não. Simplesmente não vem. Você só morre uma vez, e você enfrentará a eternidade. Aí ele está dizendo, está ordenado, foi estabelecido por Deus. Nós não cremos na reencarnação. Nós cremos com todas as forças de nossa alma que um dia, um grande e extraordinário dia, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e nós nos reuniremos a eles na presença eterna de Deus. Nós cremos nisso. É por isso que o velório do crente é animado. Então você, quando for morrer, morra com elegância, por favor, viu? Você diga logo aos seus parentes, não faça escândalo no meu velório não, senão eu ressuscito na hora. Não, o velório do crente é feliz. A gente chora, a gente fica triste, a gente fica... Claro que faz parte, mas a gente canta, mas a gente adora a Deus, a gente lê a palavra, a gente encontra conforto, a gente não fica desesperado. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo não é um adeus, aquilo é um até logo. Daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Daqui a pouco a gente vai se reencontrar numa realidade superior, incomparavelmente melhor. Daqui a pouco nós vamos gozar o prêmio da bem-aventurança. Daqui a pouco não haverá mais choro, não haverá mais lamento, sepulcros não vão ser erguidos, enterros não vão passar, e nós estaremos juntos na eternidade bendita ao lado de Jesus. Então o crente, ele tem a sua alma cheia de satisfação em Deus, porque está ordenado, está estabelecido. Aí ele diz no verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não é de todos, é de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem... Jesus levou o seu pecado, mas ele o cravou no madeiro, ele o venceu no madeiro. Ele aparecerá sem pecado, para aqueles que aguardam a sua bendita salvação. Ele está nos falando que essa bendita obra do sacrifício de Jesus nos traz segurança. Segurança de que nós, quando deixarmos este mundo, fecharemos os olhos nessa terra, e quando abrirmos os olhos de nossa alma, eu creio nisso, Senhor, a primeira coisa que eu vou ver é a face gloriosa do Salvador. A primeira face que eu vou ver é a face do meu mestre. E eu irei ao seu encontro, e eu estarei na sua presença, e eu me deleitarei na sua graça, e eu estarei diante dele. Você entende isso? Ele está dizendo que Jesus, ele nos deu essa segurança, e Jesus irá voltar, e ele virá nos buscar, e nós nos encontraremos com ele para todo sempre. Que maravilhosa verdade.
Em Lucas capítulo 12, verso 20, o Senhor nos faz uma pergunta bem difícil. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem ela será? Se hoje for o seu último dia, e a coisa agora vai começar a ficar sombria. Se hoje for o seu último dia, pode ser, amém? Amém não. Diga misericórdia, é melhor, né? Mas, se hoje for o seu último dia, qual é o destino da sua alma? Para onde ela vai? Há uma eternidade esperando você. E apenas duas possibilidades estão diante de si: um céu glorioso com Cristo, ou um inferno terrível sem Deus. A espiritualidade traz diante de você essa realidade desafiadora: um céu de luz ou um inferno de sofrimento. Para onde sua alma vai, se hoje Deus lhe chamar à eternidade? Quando você morrer, 6 pessoas carregarão o seu caixão, lhe colocarão debaixo de 7 palmos de terra, irão depois para as suas casas, e você ficará sozinho diante de Deus. Eu não estou falando da sua matéria inerte, que irá cumprir a determinação do Senhor e iniciar um processo de descomposição. Ao pó você vai voltar. Mas eu estou falando da sua alma. Sua alma não vai morrer. Sua alma não vai se extinguir. Ah, pastor, mas eu ouvi alguém dizendo que minha alma será aniquilada e ela vai desaparecer. Não, seria muito bom se fosse assim. Eu queria que fosse assim, mas não é. Sua alma viverá para sempre. E para onde ela vai? Você consegue deitar sua cabeça no travesseiro hoje e sentir paz no seu coração e segurança? Eu estou falando de uma segurança, nenhuma dúvida, absolutamente ausência de dúvida, sem o será que eu vou para o céu? Não. Você consegue deitar no travesseiro a sua cabeça hoje e ter certeza de que se for o seu último dia, você estará para sempre ao lado de Deus? Se você não consegue responder essa pergunta, é porque você não conhece a segurança, a perfeição do sacrifício de Cristo. É porque você confia nas suas obras. É porque você confia no que você faz, nas coisas que você realiza. E você sabe tão bem quanto eu e Deus que as suas obras são capengas, canhotas, falhas, questionáveis, duvidosas. E você sabe que não pode confiar nelas. Mas a boa notícia é que nós fomos salvos pelas obras, as obras de Jesus Cristo na cruz. E aí nós descansamos nela. Aí quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu tenho paz. Por quê? Porque se Deus me chamar, quando os anjos vierem me buscar, em minha vida está o gracioso sangue de Jesus Cristo. Para onde vai a sua alma? Você vai morrer. Tomara que não seja hoje, mas você vai morrer. E quando você morrer, para onde você vai? Você tem medo de morrer? Eu acho estranho quando eu encontro um crente que tem medo de morrer. Por quê? Porque a gente vive dizendo que o céu é bom, a gente vive cantando sobre o céu, a gente vive dizendo que lá é melhor, que lá não tem sofrimento nem dor, mas ninguém quer ir para lá. Quem quer morrer hoje? Suspeitei desde o princípio. Ninguém quer morrer. Né? Você pode não querer morrer, agora você não tem que ter medo da morte, não. Eu não tenho medo da morte, não. Não. Eu temo o sofrimento. Eu temo a depreciação de meu corpo antes da morte. Eu temo isso. Eu peço a Deus que me livre disso. Mas eu não tenho medo de morrer. E por que eu não tenho medo de morrer? Porque a minha vida não acaba naquela sepultura. O meu corpo vai para aquele buraco.
Mas quando o meu corpo for colocado naquele buraco, depois de 24 horas, no meu velório eu não quero nem escândalo não, viu? Eu quero alegria. Bota um pagode para tocar evangélico, entendeu? No dia do meu velório pode. Já estou morto mesmo, já era. Não quero não, eu quero festa. Entendeu? Aí depois de 24 horas de festa, todo mundo chorando quando eu estiver descendo naquele buraco. Olha que cena maravilhosa, né? Vocês estão todos chorando. E já faz mais de 24 horas que eu estou na presença de Deus. E não troco ela por nada nessa terra, por mais que eu goste de vocês. É essa a esperança do cristão. Não tenha medo de morrer não. Porque você vai morrer. Né? Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga, você vai morrer. Você está acostumado a ir para o culto, diga que ela é uma bênção. Não, você vai morrer. Entendeu? Mas nós morreremos seguros na mão de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: nem poderes, nem alturas, nem profundidades ou qualquer outra criatura poderá nos arrebatar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos segurança eterna, porque nós conhecemos Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente. A única coisa que a morte pode fazer com você é levá-lo ao encontro de Deus. Ela não tem poder para nos fazer mal. Ela é apenas a mensageira que nos conduzirá aos portais eternos da gloriosa Sião. Segurança bendita, segurança inaudita, nós temos em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, como é maravilhoso conhecer o Senhor. Como é bom, Senhor, termos essa paz que excede todo o entendimento. Simplesmente não existem termos satisfatórios para descrever, Senhor, a gratidão que invade os nossos corações pelo sacrifício de Cristo feito em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque se dependesse de nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Obrigado, Senhor, porque Tu viu a nossa débil condição e a nossa incapacidade de satisfazer as exigências postas por Ti mesmo na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus voluntariamente decidiu dar a própria vida para salvar a nossa. Obrigado, Senhor, porque aquele sangue vertido não foi tirado dele contra a sua vontade. Ele mesmo, respondendo a Pilatos, disse: Tu só tens autoridade sobre mim porque o céu te permitiu ter. Eu dou a minha vida, ninguém pode arrancá-la de mim. Glória ao Teu nome, Jesus, porque Tu quisestes nos salvar. Então nós descansamos na segurança eterna de que, por mais que sejamos falhos, pecadores, iníquos, deficientes, ainda assim o sangue de Jesus Cristo e o sacrifício daquela cruz são perfeitos e nos trazem segurança eterna. Meu Deus, revela essa maravilhosa verdade a todos aqueles que ainda estão na escuridão e que precisam ouvir a maravilhosa graça do amor do Teu Filho. Ouve a nossa oração, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém.